Olá, boa noite, comunidade Sofia. Eu sou o Luiz Guilherme de Lima Souza Ludic, um dos fundadores da comunidade e da plataforma de desenvolvimento humano Sofia. Eu venho aqui nesse domingo fazer a leitura do Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, da Seicho Noe. Vamos aí aquecer nossos corações e os nossos corpos nesse domingo aqui de frio em São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Espero de coração que estejam todos bem. Esse é meu desejo. Quem for chegando e puder me dar uma boa noite, saber se vocês estão me ouvindo bem. Quem quiser também fique à vontade para compartilhar o link do vídeo aí com os amigos, familiares. Convidar alguém da família para ouvir também dessas palavras, para a gente se conectar um pouco, meditar, né? Estar presentes aqui. Deixa eu ver se aparecem os comentários aqui. Aproveito para fazer um convite também. Nós criamos um movimento na comunidade Sofia que chama Uma Carta de Amor à Terra. É um convite a todos os irmãos que estão ou não na comunidade para escreverem aí o que sentirem do coração, escreverem aí suas experiências e sentimentos que tem aqui para essa linda deusa, essa nossa casa que é a Pachamama, Gaia, planeta Terra, né? O nome que você costuma chamar. Eu chamo de Terra, nossa querida Mãe Terra. Eu escrevi a minha carta, compartilhei, né? Para a gente poder se conectar e poder colocar para fora aquilo que a gente está sentindo. Escrever é uma arte, né? E acima de tudo uma terapia. É um momento que a gente tira ali para refletir, para se conectar com o que está acontecendo, né, nas nossas vidas, que a nossa vida acontece, né, aqui nesse planeta. Estamos vivendo essa experiência única aqui na Terra, esse momento único de grande mudança, né? Temos aí eu diria que uma página em branco para a gente começar a desenhar e dar nova forma a essa terra tão querida, né? Essa nova terra tão prometida que as nossas almas e os nossos corações tanto almejam e desejam, né? Acho que é um desejo de mudança, que é um pedido nosso do fundo do coração. Então todo esse movimento que vem acontecendo é para que essa mudança aconteça, né? E toda mudança exige uma entrega, exige uma disposição aí amorosa, né? Largar antigos hábitos, antigas atitudes e ir para o novo, né? Se jogar para a vida. Afinal, a vida ela ocorre, né, aqui na Terra. Então a gente convida todo mundo a escrever uma carta de amor à Terra. Sintam-se à vontade para compartilhar, mandar por mensagem privada, que a gente compartilha ali na comunidade. A Josi já escreveu a dela e a gente compartilhou para que a gente possa se conectar com essas histórias, né? Entender um pouco do que está acontecendo com cada irmão aqui. E afinal, né, o mundo é feito de histórias, sentimentos, emoções e pensamentos. Então quando a gente compartilha, a gente aumenta essa rede, a gente se conecta uns com os outros e aprende muito. Cada vez que a gente ouve uma história, cada vez que a gente se conecta com alguém, isso agrega algum aprendizado em nossas vidas. Deixa eu ver aqui.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos. O áudio tá ok? Né? Tá? Beleza. Vamos lá. Eu vou ler, antes de ler o sutra, eu vou ler a oração do dia 20. As pequenas orações e conhecimentos diários. Oração do dia 19. Palavras para expressar a comunhão com Deus. Neste momento, encontro-me no recôndito do templo do Senhor Supremo. Estou diante de Deus, e minha alma está em paz. Agora, o que é mundano não entra no meu campo visual. Neste instante, desligo-me do mundo dos 5 sentidos e entro em retiro no âmago do mundo espiritual, que é o todo de tudo. Abasteço-me nesta fonte de vida, paz e prosperidade. Estou na presença de Deus e Ele renova minhas forças. Minha mente se abre e minha alma aguarda a revelação de Deus. Meu corpo recebe a infinita força curativa de Deus. Livre de todo e qualquer temor, estou em paz no âmago do sereno mundo espiritual. Nenhum infortúnio pode me acometer. Nenhum mal pode me atormentar, pois não temo o mal, ciente de que ele não é força real. Vejo apenas o bem, ouço apenas o bem. Diante de mim, tudo se apresenta belo e bom. Confio plenamente na força renovadora e no poder criador de Deus. Creio em Deus e sinto-me repleto de júbilo. Expresso minha sincera gratidão a Deus. Bom, eu vou ler a oração do dia 20, que eu acabei de ver que eu li a oração do dia 19. Mas com certeza deve ter algum motivo. Então eu vou emendar aqui e ler a oração do dia 20 agora. Palavras para fortalecer a autoconfiança em todas as atividades. Estou sempre com Deus, por isso não existe nada que eu não consiga realizar. Não temo mal algum, pois Deus está comigo. Creio em Deus. Para quem ama a Deus, tudo transcorre da melhor maneira. Estou descobrindo um mundo novo. Ele sugere aqui que 3 vezes ao dia, a intervalos regulares, mantenha-se em completa serenidade por uns 3 ou 4 minutos e faça essa afirmação para si mesmo repetidas vezes. Afirme de modo resoluto e categórico. Desse modo, conseguirá fazer com que a lei mental haja de maneira favorável a você. Eu vou ler de novo. Estou sempre com Deus, por isso não existe nada que eu não consiga realizar. Não temo mal algum, pois Deus está comigo. Creio em Deus. Para quem ama a Deus, tudo transcorre da melhor maneira. Mais uma vez. Estou sempre com Deus, por isso não existe nada que eu não consiga realizar. Não temo mal algum, pois Deus está comigo. Creio em Deus. Para quem ama a Deus, tudo transcorre da melhor maneira. Eu vou iniciar a leitura do Sutra. Quem quiser também só ouvir, se manter numa posição confortável, fique à vontade. Para quem quiser continuar também assistindo e vendo o vídeo, também fique à vontade. Para mim é um momento sempre de muita conexão com a minha família, com os meus antepassados. Em gratidão a eles que vieram antes, graças a eles, a história e a vida deles, de tudo que eles passaram, nós podemos estar aqui hoje reunidos, nesse cantinho aqui, através da tecnologia, mais próximos, juntos. Então eu ofereço essa sutra sagrada
a todos os meus antepassados, da família Souza, da família Melo, da família Teixeira, da família Lima, da família Ludic, da família Tebaldi e da família de vocês. Ofereço essa sutra a todos os seres vivos da Terra. Ofereço essa sutra a todas as pessoas, seres encarnados que já partiram para o plano espiritual. Que essas palavras possam chegar até vocês como palavras de direcionamento para que vocês permaneçam e continuem no caminho da luz. Quem quiser deixar um copo de água ao lado, fique à vontade, para a gente tomar ele ao final, durante. Revelações divinas do Acendedor dos 7 Candeeiros. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão porque te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com os teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece à pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá, por isso não me incorporo em médiuns. Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Porque sou o amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931. É chegada a hora, agora todos os doentes podem se levantar. É chegada a hora em que a doença já não existe para ti. Há 2000 anos, Cristo curou doentes que se achavam à distância com apenas estas palavras: seja-te feito conforme tua fé. E é chegada a hora de esta verdade ser revelada à humanidade toda. Volve os olhos para os fatos nos quais doentes, mesmo à distância, se curam com a simples leitura das escrituras da Seichonoe e conhecimento da verdade. Surge agora Seichonoe perante a humanidade como 7 candeeiros que a profetizam o Apocalipse. Aquele que recebe a luz da verdade
através destes candeeiros, aniquila os três males, pecado, doença e morte, que têm torturado a humanidade desde a sua expulsão do jardim do Éden, citada no Gênesis. Quando se aproxima a luz, desaparecem as trevas. Quando se aproxima a verdade, extinguem-se as ilusões. Extintas as ilusões, desaparecem seus frutos, pecado, doença e morte. Recebe minha luz sem duvidar. Sou aquele que acende a luz nos 7 candeeiros. Revelação Divina de 15 de janeiro de 1931. Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Deus, um dia o anjo vindo a Seichonoe recita: o Deus da criação transcende os 5 sentidos e também o 6º sentido. Sagrado, supremo, infinito, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo, verdade, luz, sabedoria, amor absoluto, isto é a grande vida. Sendo esta a natureza verdadeira de Deus absoluto, quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões. Não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Deus é o todo de tudo, sendo Deus o todo e o absoluto, nada há além de Deus. Deus cobre toda a realidade, de tudo aquilo que há, nada há que não tenha sido criado por Deus. Deus, ao criar todas as coisas, não usa barro, não usa madeira, não usa martelo, não usa cinzel, não usa ferramenta nem matéria-prima de espécie alguma. Cria unicamente com a mente. A mente é o criador de tudo. A mente é a substância que preenche o universo. A mente é Deus onipotente e onipresente. Quando a mente deste Deus onipotente, deste Deus perfeito, entra em vibração e se torna palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Todas as coisas são mente de Deus, tudo é palavra de Deus, tudo é espírito, tudo é mente. Nada há que seja feito de matéria. A matéria é apenas sombra da mente. Ver a sombra e considerá-la a realidade é ilusão. Cuidai para que não vos apegueis à ilusão. A realidade é eterna, por isso não perece. A ilusão é efêmera e em breve se desfaz. A realidade, porque é livre, não conhece sofrimentos. A ilusão, porque é uma forma de apego, é farta de dores. A realidade é verdade, a ilusão é falsidade. A realidade transcende os 5 sentidos, transcende inclusive o 6º sentido e não se projeta a percepção do homem. Espírito. Os sentidos não captam senão projeções da mente. Mesmo que vejais a imagem de um espírito pela vidência, não estareis vendo a realidade. Tudo que podeis perceber através dos sentidos são projeções da mente e não são a realidade prima. Existem várias imagens espirituais, existem espíritos doentes, existem espíritos sofredores, espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica, espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. Tudo isso é ilusão. Se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará ou uma doença gástrica ou uma doença cardíaca. Mas os vários espíritos sofredores que aparecem na vidência não são a realidade prima. São sombras de ilusões motivadas por crenças errôneas. A mente que está em ilusão profunda dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa e jamais será realidade. Não temais o que não é realidade. Não trateis como real o que é irreal. Enfrentai o irreal com o real, enfrentai a mentira com a verdade,
Enfrentai a imagem falsa com a imagem verdadeira. Enfrentai a treva com a luz. Além do real, nada existe que destrua o irreal. Além da imagem verdadeira, nada existe que destrua a imagem falsa. Além da verdade, nada existe que destrua a mentira. Além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Ensinai a eles a imagem verdadeira da vida. Ensinai que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus e é perfeição. Ensinai que neste mundo não há pecado que tenha sido cometido, nem há pecado a ser resgatado. Porque Deus é o todo, porque Deus não cria o pecado, porque não há outro Criador senão Deus. Quando todas as vidas do universo e todos os espíritos do universo virem esta verdade, despertarem para esta verdade e destruírem todas as ilusões mentais, as quais constituem a causa de todos os sofrimentos, os deuses do céu farão chover coros da verdade, os seres vivos todos deste mundo verão a luz, desaparecerão todos os embaraços, e este mundo, assim mesmo como é, será o reino da luz. Matéria. Não tomeis por realidade a matéria que percebeis através dos sentidos. A matéria não é substância das coisas, não é vida, não é verdade. Na matéria em si não existe inteligência, nem existe sensibilidade. A matéria é afinal nada, e nela não existe qualidade inerente. O que atribui qualidade à matéria é a mente, e somente ela. Pensando sem saúde na mente, aparece a saúde. Pensando sem doença na mente, aparece a doença. Esta circunstância se assemelha à tela cinematográfica, em que aparece um lutador, se nela for projetado um lutador, ou um doente, se nela for projetado um doente. Porém, o filme cinematográfico em si é incolor e transparente, e nele não existe lutador nem doente. As diversas imagens resultantes da reação do sensibilizador que cobre o filme incolor e transparente é que fazem aparecer ou a figura de lutador ou a figura de doente. Porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. Se colocardes no projetor um filme incolor e transparente que não tem imagens resultantes da reação do sensibilizador e na tela projetardes esse filme, não aparecerá o lutador saudável que em breve envelhece e morre, nem aparecerá, é evidente, doente debilitado algum. O que existirá na tela será unicamente a própria luz, a própria vida, que brilhará resplandecentemente. Compreendei-vos agora mesmo que vossa vida é coisa superior à do saudável lutador. Por mais saudável que esteja um lutador, desde que ele veja o corpo como realidade, desde que ele veja o corpo como seu eu, ele é um elemento perecível e não é verdadeiramente saudável. A saúde verdadeira não está na matéria, não está no corpo. A vida verdadeira não está na matéria, não está no corpo. Vosso eu verdadeiro não está na matéria, não está no corpo. No âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou. E é vida eternamente saudável e imperecível. Transcendei-vos agora mesmo a matéria e conscientizai a imagem verdadeira de vossa própria vida. Realidade. Prossegue anunciando o anjo. A realidade é eterna, a realidade não adoece, a realidade não envelhece, a realidade não morre. Ao fato de conhecer esta verdade, se diz conhecer o caminho. A realidade, porque é universal, é chamada caminho. O caminho está com Deus. Deus é o caminho, é a realidade. Aquele que conhece a realidade, aquele que vive na realidade, transcende a desintegração e será eternamente perfeição. A vida conhece a vida
e não conhece a morte. Vida é sinônimo de realidade. A realidade não tem princípio nem fim, não se extingue nem morre. Por isso, a vida também não tem princípio nem fim, não morre nem desaparece. A vida não está contida na escala do tempo, não está contida na escala da caducidade. O tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida, a qual cerrada se torna um ponto e aberta se torna infinito. Aquele que acredita ser jovem, logo rejuvenescerá. Aquele que se crê senil, logo envelhecerá. Também o espaço não é algo que limite a vida. Pelo contrário, o espaço nada mais é que uma forma de reconhecer criada pela própria vida. A vida é senhor, o espaço é súdito. As corporificações das ideias, emitidas pela vida e projetadas no espaço, dá-se o nome de matéria. A matéria é originalmente nada e não possui autonomia nem força. O que faz parecer que a matéria possui autonomia e também força para dominar a vida é a distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida por aquela forma de reconhecer. Vede corretamente a imagem verdadeira da vida, sem vos prender a essa distorção. Aquele que conhece a imagem verdadeira da vida transcende a causalidade e alcança a liberdade harmoniosa da vida, que é originariamente sem distorções. Sabedoria. A sabedoria é luz de Deus. É luz perfeita que acompanha a realidade. É luz infinita e onipresente que desconhece restrições. Está presente em todas as coisas e ilumina todas as coisas. O homem, sendo filho da luz, e porque está sempre na luz, desconhece a escuridão, desconhece tropeços, desconhece embaraços. Como anjos que passeiam no céu, como peixes que nadam no oceano, passeia no mundo da luz, pleno de luz e cheio de alegria. Sendo a sabedoria a luz da iluminação espiritual, é a verdade que ilumina, extingue as trevas da ilusão. Somente a verdade é realidade. A ilusão, sendo apenas falta de conhecimento da verdade, é tal qual um pesadelo. Despertai do pesadelo. Ocorrendo a iluminação espiritual, imediatamente este mundo se torna paraíso pleno de luz, e o homem revela sua imagem verdadeira, que é vida plena de luz. Deus, luz de infinita e universal sabedoria, bem sem limitação, vida sem limitação, substância de todas as coisas, é também Criador de todas as coisas. Por isso, Deus está presente em todos os lugares. Deus é a onipresente substância e também o Criador. Por isso, unicamente o bem é força, unicamente o bem é vida, unicamente o bem é realidade. Logo, não existe força que não seja bem, não existe vida que não seja bem, e também não existe realidade que não seja bem. Força que não seja bem, isto é, força que traz infelicidade, não passa de pesadelo. Vida que não seja bem, isto é, a doença, não passa de pesadelo. Todas as desarmonias e imperfeições nada mais são que pesadelos. Sendo o pesadelo aquilo que dá força ativa à infelicidade, à doença, à desarmonia e à imperfeição, estas se assemelham a diabólicas opressões que, em sonho, podem nos fazer sofrer. Mas, ao despertarmos, percebemos que não existe força alguma para nos oprimir. Nós é que nos oprimimos com a nossa própria mente. Em verdade, as forças maléficas, a força que oprime a nossa vida, a força que nos faz sofrer, não são forças que realmente existem de modo objetivo. Nada mais são que dores criadas em nossa própria mente e sofridas pela nossa própria mente. Nas doutrinas que admitem Buda, chama-se a isto ilusão. Nas doutrinas que admitem Deus, chamam-no pecado. Disse ilusão por não se conhecer verdadeiramente a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Disse pecado por se encobrir
e não revelar a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Ilusão. Enquanto assim recita o anjo na Seitonoe, aparece um querubim que roga. Para o bem-estar da humanidade, para o despertar espiritual dos homens, esclarecei a natureza da ilusão. Responde o anjo dizendo: supor existente o que é inexistente, nisto consiste a ilusão. Disse ilusão o desconhecimento da verdade. Embora o prazer e a dor não estejam na matéria, julgam que eles são pertinentes à matéria, ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor. A tal pensamento invertido se dá um nome de ilusão. Embora a vida não esteja na matéria, imaginam que ela está na matéria. A esse equívoco se diz ilusão. Na verdade, a matéria está na mente. Embora a mente seja o senhor da matéria, e todas as formas e naturezas da matéria sejam criações da mente, acreditam que a mente é dominada pela matéria. Sofrem ou se angustiam segundo as mudanças materiais e não compreendem que a imagem verdadeira de si próprio e de sua vida é perfeição e harmonia. A isso se diz ilusão. A ilusão é a ausência de luz, porque é o oposto da verdade. A ilusão é irreal, porque se opõe à realidade. Tivesse a ilusão existência real, a dor e a angústia que nascem da ilusão teriam também existência real. Porém, porque a ilusão é a ausência da realidade, dor e angústia são apenas pesadelos que certamente se desfarão e não são a realidade. Pecado. Tem o pecado existência real? Volta a indagar o querubim. Ouve-se a voz do anjo que assim responde: tudo que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. Sendo Deus a perfeição, tudo que foi criado por Deus é perfeição também. Então pergunto: considerais perfeição o pecado? Responde o querubim: mestre, o pecado não é perfeição. Prossegue o anjo: o pecado não é realidade porque é imperfeição. A doença não é realidade porque é imperfeição. A morte não é realidade porque é imperfeição. Não considereis realidade o que não foi criado por Deus. Não vos atemorizeis imaginando aquilo que é inexistente como num pesadelo. Pecado, doença e morte, porque não são criações de Deus, são irrealidades, são falsidades, embora usem a máscara da realidade. Vim para arrancar essa máscara e mostrar a irrealidade do pecado, da doença e da morte. No passado, veio Sakyamuni com essa mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com essa finalidade. Se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo, nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Porém, sois felizes, pois que o pecado é irrealidade, sombra da ilusão. Os Budas todos do universo remiram os homens e bem extinguiram os seus pecados. Também Jesus Cristo, usando apenas de palavras, disse: são-te perdoados os teus pecados, e bem extinguiu os pecados. Eu também, através da palavra, faço escrever poemas da Seitonoe e, pelo poder da palavra, revela a natureza do pecado e faço com que o pecado volte ao seu nada original. Aquele que lê as minhas palavras extingue todos os pecados, pois conhece a imagem verdadeira da realidade. Aquele que lê as minhas palavras extingue todas as doenças, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supera a morte e vive eternamente. Homem, eu sou a verdade, sou o anjo enviado da verdade, sou a luz que emana da verdade, sou a luz que extingue a ilusão, sou o caminho. Aquele que cumpre minha palavra não se afasta do caminho. Sou a vida. Aquele que bebe em mim não adoece, não morre. Sou a redenção. Aquele que pede a mim será remido e viverá no reino de Deus. Tendo assim pregado o anjo, torna o querubim a indagar: mestre,
Esclarecei a natureza real do homem. Responde o anjo: o homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é glóbulo sanguíneo, não é soro sanguíneo, não é célula muscular. Nem é um conjunto de tudo isso. Conhecei bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Deus é a fonte luminosa do homem e o homem é a luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. Porque Deus é espírito, o homem também é espírito. Porque Deus é amor, o homem também é amor. Porque Deus é sabedoria, o homem também é sabedoria. O espírito não é peculiar à matéria, o amor não é peculiar à matéria, a sabedoria não é peculiar à matéria. Portanto, o homem que é espírito, que é amor, que é sabedoria, nada tem a ver com a matéria. O homem verdadeiro, porque é espírito, porque é amor, porque é sabedoria, porque é vida, é incapaz de pecar, é incapaz de adoecer, é incapaz de morrer. Tanto o pecado como a doença como a morte nada mais são que pesadelos vossos. Conscientizai a imagem verdadeira da vida, conscientizai o homem real, que é vossa imagem verdadeira. O homem real é homem-deus, é a própria imagem de Deus. O que morre não é homem real, o que peca não é homem real, o que adoece não é homem real. Homens da face da terra, eu vos digo, conscientizai a natureza verdadeira de vós próprios sois o homem real e nenhuma outra coisa. Portanto, o homem, quando visto pelos olhos da verdade, é aquele incapaz de pecar, é aquele incapaz de adoecer, é aquele incapaz de morrer. Há quem diga, pecador, pecador. Deus não criou pecador algum, por isso, neste mundo não existe um pecador sequer. O pecado é contrário à natureza verdadeira de Filho de Deus, a doença é contrária à natureza verdadeira da vida, a morte é contrária à natureza verdadeira da vida. Pecado, doença e morte não passam de sombras das ilusões da mente que em sonho imagina coisas inexistentes. No mundo da imagem verdadeira, Deus e homem são um só corpo. Deus é a fonte da luz e o homem é a luz emanada de Deus. A ilusão fundamental que faz o homem ter o pesadelo de que o pecado, a doença e a morte são existências verdadeiras surgiu em tempos remotos da teologia, segundo o qual o homem é feito do pó da terra, e nos dias atuais da ciência moderna, segundo a qual o homem é feito de matéria. Isso constitui a ilusão inicial que leva o homem a imaginar o pecado, a doença e a morte. Quando se destrói essa ilusão inicial, é destruída a causa fundamental do pecado, da doença e da morte, e estes voltam ao nada original. Ao lerdes aceitionoei e conhecerdes a verdade, se sois curados de doenças, é porque se destrói a ilusão inicial. Não existindo a ilusão inicial, não existirá a ilusão seguinte. Não existindo ilusão alguma, porque o homem é originariamente puro, mesmo que deseje pecar, é incapaz de pecar. Não existindo ilusão alguma, porque o homem é livre de doença, mesmo que deseje adoecer, é incapaz de adoecer. Não existindo ilusão alguma, porque é originariamente vida eterna, é incapaz de morrer. Portanto, homens da face da terra, procurai com fervor o vosso corpo verdadeiro, que é espírito. Não o procureis na matéria nem na carne, que são produtos de ilusões. Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós. Em verdade vos digo, dentro de vós é a natureza verdadeira do homem, é o homem real. Dentro de vós, isto é, a natureza verdadeira é o homem-Deus. Por isso, somente dentro de vós existe o reino de Deus. Aquele que o procura no exterior é um perseguidor de ilusões e não consegue alcançar jamais o reino de Deus. Aquele que procura alcançar o reino de Deus na matéria é um perseguidor de ilusões
e não consegue edificar jamais o reino de Deus. Cristo disse também: o meu reino não é deste mundo. O reino deste mundo não passa de simples sombra. O reino paradisíaco existe somente no interior. Somente reconhecendo no interior, o reino paradisíaco aparecerá no exterior, o reino paradisíaco como projeção desse reconhecimento. Somente reconhecendo no interior a vida de saúde infinita, aparecerá externamente no corpo a saúde perfeita como projeção desse reconhecimento. Os 5 sentidos do homem não veem senão o mundo da projeção. Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente, eliminar as nódoas da ilusão. Eu vi que o mundo da matéria é realmente efêmero, vi que o mundo da matéria nada mais é que sombra, vi também que o homem é luz emanada de Deus, vi também que o corpo é apenas sombra da mente. A matéria nada mais é que sombra em mutação, semelhante à sombra correntia do caleidoscópio. Portanto, vendo a sombra, não a considereis realidade. O homem, em sua natureza verdadeira, é homem-deus, é espírito, eterno, indestrutível e imortal, e não é máquina feita de matéria, nem é a matéria pré-existente em que se alojou o espírito. Tal dualismo é totalmente errôneo. A matéria é antes sombra do espírito, produto da mente. Assim como o casulo é produto do bicho da seda, não é no casulo pré-existente que se aloja o bicho da seda. O bicho da seda é que, expelindo o fio, constrói o casulo e nele se aloja. Também o homem, cuja natureza real é vida-espírito, tece o casulo de carne com os fios da mente e nele instala si próprio e seu espírito. Somente então o Verbo se faz carne. Sabei claramente que o casulo não é o bicho da seda, portanto que a carne não é o homem, e não passa de casulo do homem. Em chegando a hora, assim como o bicho da seda rompe o casulo e alça voo como inseto adulto, o homem também rompe o casulo de carne e ascende ao mundo espiritual. Não façais em absoluto da morte do corpo a morte do homem, porque o homem é vida, jamais conhece a morte. Segundo a mente, segundo a oportunidade, segundo a necessidade, manifesta no corpo e no ambiente variadas situações. Porém, a vida em si não adoece, a vida em si não morre. Segundo a mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. Porém, chegará por fim a hora em que a vida não mais necessitará do casulo de carne, e nesse momento a vida romperá o casulo de carne e ascenderá a um mundo de muito maior liberdade. Não façais disso a morte do homem, porque a essência do homem é vida, jamais lhe ocorre a morte. Enquanto assim fala o anjo, ouve-se ecoar no céu uma sublime música angelical. Caem pétalas, não se sabe de onde, como que glorificando as verdades pregadas pelo anjo. Fim da Sutra Sagrada. O infinito amor de Deus flui para o meu interior. Em mim resplandece a luz espiritual de amor. Essa luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas, com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior. Em mim resplandece a luz espiritual de amor. Essa luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas, com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior.
Em mim resplandece a luz espiritual de amor. Essa luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Gratidão a Seicho Noe e ao mestre Masaharu Taniguchi. Vocês estão bem? Boa noite, pessoal. Agradeço mais uma vez a todos que acompanharam. Gratidão a todos que vão assistir ao vídeo posteriormente. Espero que vocês tenham uma ótima semana, muito amor, muita paz, muita saúde. E até domingo que vem, não, no próximo. Cada 15 dias eu venho. Obrigado de verdade a cada um que acompanhou. E para terminar, eu vou ler aqui o que minha avó escreveu quando ela me deu esse sutra. Eu sempre leio quando me conecto. Que o que ela desejou para mim é o que eu desejo a todos os meus irmãos aqui da Terra, todos vocês que acompanharam, que vão assistir depois. Ela escreveu assim para mim no dia 24/12/2012. Nossa, agora que eu me toquei que ela me deu no Natal. Então foi véspera de Natal. Ofereço esta sutra sagrada para meu querido neto Luiz Guilherme de Lima Souza. Que cada palavra desta sutra seja uma luz para iluminar a sua vida. Esta vida é fundamentalmente boa. Ela é repleta de sabedoria, amor, saúde e felicidade. Muito obrigado por você existir, sua avó, Ana Maria. Gratidão, avó. E muito obrigado por vocês existirem. Gratidão.